Bom dia, povo angolano. O nosso programa é chamado Ana Congo. ANA, espaço, NE, espaço, Congo, com capa. E o nosso programa é sempre apresentado em português, com inglês, francês e outras línguas que tivermos possibilidade de utilizar. Quando eu falo muito da cultura angolana, cultura bacongo, da nossa história do Reino do Congo, o passado, o presente. Quando falo, trago acontecimento, coisas que o povo não tem conhecimento. Não sou político, porque não gosto muito da política e com o comportamento africano, principalmente de Angola. Não gosto muito de me meter na política. Mas se acontecer algo, tive que contar isso ao meu povo. Quero vos contar uma história, quero vos mostrar qualquer coisa, coisas hoje sobre a nossa cultura. Eu sei que acredita em Deus, que lê a Bíblia, cristãos, muçulmanos, budistas, não sei o quê. Cada um tem a sua perspectiva sobre a palavra de Deus. Mas quero muito falar da língua Kikongo. E quero dizer que sempre que começo o meu programa, começo o meu programa com uma canção bacongo, o ritmo bacongo. Hoje trouxe uma coisa nova para dizer, explicar ao povo angolano o valor da língua Kikongo. Língua Kikongo é uma língua que veio de Deus, Ele próprio, o Criador. É a língua que Ele deu, que Ele disse no Moisés: você vai levar os meus filhos na terra prometida. Isso estava a acontecer na Palestina. E a língua falada naquela época era aramaique. Não era hebreu, mas era aramaique. Aramaique é a língua que hoje fala-se na Etiópia. Era a única língua. Que seja Abraham, seja toda aquela gente que viveram naquela época falava aramaique. Hebreu não existiu. E as crianças que estavam a ser caminhando na terra prometida, a língua que eles vão falar era Kikongo. E hoje, os portugueses, os brancos, não querem valorizar a língua Kikongo, nem querem falar do Reino do Congo, porque tem lá uma história, a história é tão grande. O português tem medo da tribo Bakongo e da língua Kikongo. Então o português vai trazer estrangeiro em Angola. Brancos, mulatos que eles fizeram com cabo-verdiano, com santomés, guineenses. Toda aquelas peles, aquelas tribos, povo daqueles países, para travar a verdadeira história do Reino do Congo. Até hoje, nunca tivemos um presidente angolano. Angola é uma casa onde o pai está a cuidar dos filhos do outro homem, como ele é apenas padrasto do povo angolano. É por isso, nunca poderão trabalhar para o povo angolano. Nenhum presidente, estou a dizer muito bem.
Porque o dia que virá um verdadeiro angolano no poder, e aquele angolano terá conhecimento da história do Reino do Congo, será orgulhoso da história da terra dele, e ele vai levantar a história do Reino do Congo. Até hoje no Mbanza Congo, nem nenhum hotel, nem estradas arranjaram. Mas Mbanza Congo, sendo reconhecido hoje no Unesco, o governo devia construir, porque é um lugar turístico que vai fazer entrar muito dinheiro, que vai levantar a economia de Angola. Não podemos sempre contar no petróleo, nos diamantes que foi roubado. Hoje o povo a sofrer. Vou vos mostrar o valor da língua Kikongo. Vamos lá ver. Vamos lá escutar todos. No man, no cry. Em Kikongo. Fizeram a interpretação do ritmo, mas não é a tradução da própria canção, mas apenas o ritmo. Noah Walonga. Noah thought the time has come. Listen to the gospel. Change your way of life. Those days they will not listen to God, to Almighty. We all remember the rhythm. This was one of the songs sung by Bob Marley, Robert Marley. No man, no cry. Quando falo do Reino do Congo, e o mundo hoje querem cantar, querem falar em Kikongo, são valores nossos que nós devemos mostrar ao mundo. Mas estamos aqui fora, faremos o possível porque a mensagem chegasse nos ouvidos dos estrangeiros, que o Reino do Congo existiu e ainda existe. Essa história não vai desaparecer. Queremos o governo angolano saber que a história do Reino do Congo não vai desaparecer. Não vai desaparecer, vai chegar, porque é o trabalho que estamos a fazer aqui. E
Uma história longa que nós não vamos parar. E nós iremos até o ponto acabar com a presença dos portugueses, com os cães que eles trouxeram, que eles deixaram em Angola. Será a mesma coisa que vocês, a vossa luta é acabar com o Reino do Congo? Será também a nossa luta por acabar com a vossa história? História dos cabo-verdianos, santomés, guineenses, vamos acabar com aquela história. Nós também vamos querer que essa história não ficasse nos ouvidos das pessoas. Porque entendemos a jogada do português, o que é que o português quer fazer. Obrigado. Eu só quis vos mostrar que a língua Bakongo, que vocês pensam que é uma língua que vai desaparecer, não vai desaparecer. Eu me lembro, meu avô dizia, Kossi e Kossi. Kossi e Kossi. O filho do leão é leão também. O neto do leão é leão também. Então, se essa história existe, existiu e vai existir. Enquanto que o leão só pode fazer leão, então pronto, somos leões. Os nossos bisavós, avós, fizeram também leões, que são nós. E nós faremos a mesma coisa que o leão grande fazia. A história do Reino do Congo vai chegar nos ouvidos do povo deste mundo. Porque aqui na Inglaterra o trabalho está a ser feito, já está a chegar. Como também está a chegar na América, Austrália, do Brasil, em toda a parte do mundo. Será também a mesma como aquela gente que viram português, fizeram esforço de travar a história do Reino do Congo. Nós também faremos na mesma para acabar com todos que vieram, que travaram. Começando com o português, com os cães que eles trouxeram, guineenses, santomés. Para que aquela história não ficasse mais. Faremos tudo. Podem fazer filho em Angola, ensinar a língua, estudar em Coimbra, em toda parte do mundo. Mas sabemos que não. O jacaré só faz jacaré. Você pode vir com um português afinado. Nós teremos a última palavra. E aquele português afinado vai desaparecer. Seja for. Aqui, tenho aqui um poema de uma filha nossa. Eu quero também que o povo possa ouvir essa nossa irmã, a nossa filha. Vamos lá ouvir. Tem como tema Terra dos meus bisavós. Terra dos meus bisavós. Localizado na África Austral, contém 18 belas cidades. Uma vez já foi chamada de Angola, derivado do Angola quiloães. Malães é uma das províncias da terra dos meus bisavós. Terra dos meus bisavós. Angola já foi Angola. Dinheiro já foi em Timbo. Zadi já foi em Zadi. Hoje já. Monopusei vova aqui com Ngoko. Mudiaki. O que é que se passa com o povo da terra dos meus bisavós? Se só falavam línguas nacionais. Na terra dos meus bisavós, a quinta classe era o ensino médio. Não se falava do ensino superior. Superior mesmo era manter a moral e a dignidade e preservar a cultura. Na terra dos meus bisavós, a bebida era maruvo, linguila, capuca, nada de cuca, petisco, jitomba, peixe seco, nada de frango grelhado. Andar descalço era moda, as mulheres com panos, miçanga na mão e no pé, ar de africanismo. Hoje quem anda e se veste
veste assim é chamado de maluca, é esquizofrênica. Saudades do tempo da terra dos meus bisavós, onde Gatuno era colônia e não governo. Todos juntos lutávamos para uma só causa, independência e estabilidade. Mas olhando para a realidade, nada me agrada. Granada de mulheres explodindo, procurando o meu mais fácil para se sustentar. Fuzileiros atentos, homens com armas carregados, preparados para matar. Quem morreu, morreu, ou se atrai um cão. Na terra dos meus bisavós, para conquistares a pessoa amada, tens de falar com a amiga da amiga da amiga da pessoa amada. E para conversares com a pessoa amada, tens de enviar uma carta na amiga da amiga da amiga da pessoa amada. Transformavam-te em poeta, amada terra dos meus bisavós. As 7 maravilhas naturais formam a tua beleza. De Cabindo ao Cunene, mar ao leste, formam o teu limite. As diferentes línguas e comida formam a tua cultura. Angola e este, havemos de voltar. Havemos de voltar em Luanda, onde a disciplina já não será língua portuguesa, mas sim que Congo, Kimbundo ou Vimbundo. Quando é que a disciplina será Chokwe, Nhanheca? Saudades de tomar o chá na caneca, sentar no chão e comer com as mãos, sem ser chamado de porco. Porque na terra dos meus bisavós não existia garfo, faca nem taça. Traçavam seus destinos dependendo dos ancestrais. Diferentes, mas eram felizes. Descansa em paz, minha bisavó Ariete. Na terra dos meus bisavós, obrigada nos falamos Tondele. Tondele. Aquela é um poema angolano. Poema angolano é nossa filha. Ela é a contar como nós vivíamos. Éramos alegres. Não havia essa coisa que trouxeram hoje, que devemos imitar, como o povo vive no Brasil, vive em Portugal, o comportamento do branco. Nós, que somos filhos de Angola, vimos que não, o comportamento do branco não valia. E decidimos de combater o branco, tirar o português. Saímos, fomos parar no Congo, alguns na Zâmbia, a combater o colonialismo. Regressamos em Angola. O português vai trazer o estrangeiro para dizer que nós somos estrangeiros, comemos pessoas. Mas nós que comemos pessoas, o mesmo povo que diz que nós comemos pessoas, trouxeram catanguês, que não tinha nada de Angola. Onde nós refugiamos, onde fomos se agrupar para podermos lutar para a independência, o catanguês também era daquela terra. Mas quando nós regressamos, o governo vai dizer: os Bakongo comem pessoas, não aceita aquele povo. Mas aceitaram os catanguês, que são congolês, que dizia que come pessoas. E nós de Angola viremos os que comem. Os que comem pessoas, na realidade, estão a viver com eles. Essa aqui é a coisa que o povo angolano não sabia. Durante o tempo, a governação do MPLA dizer que não, o Bakongo come pessoas. Eles iam conviver com catanguês. Mas catanguês são congolês, não são angolanos. Se nós fomos na terra onde comia pessoas, nós aprendemos a comer pessoas. Então vocês vão fazer entrar aquele povo na vossa terra e vocês vão guardar segredo, em vez de dizer que não. Os que comem pessoas estão aqui a viver conosco. Mas seja for o tempo, a verdade sempre triunfará. Sempre. E a vitória é certa para os descendentes do Reino do Congo. Vou vos mostrar uma coisa, como que o povo está a sofrer em Angola. É triste, triste mesmo. Os nossos filhos em Angola a morrer de fome. Se como Angola não tivesse dinheiro para ajudar o povo. Mas pronto.
vamos lá ver uma coisa que vou vos mostrar aqui. Isso está a acontecer em Angola. Está a acontecer em Angola. São corpos que vão ser enterrados em Angola. Aqui no cemitério. O povo não sabe que ali no cemitério é bicha para enterrar pessoas lá em Angola. O povo não sabe. Triste, muito triste. Angola nossa virou assim. Angola nossa virou assim. É triste. Vou vos mostrar como que as crianças estão a morrer de fome em Angola. É muito triste que está a acontecer em Angola, que está a acontecer em Angola, enquanto que Lusati está a brincar com dinheiro, ele disse que é da Willa. Este aqui, este mais pequenininho fica aqui no meio. Este aqui, este mais pequenininho. Ah, porque Lusati é da Willa, é não sei da onde. E vamos lá ver. Ele está fraquinho. O povo a sofrer, hein? Vamos lá ver. E, infelizmente os que filmaram não fizeram isso muito bem. Só quero que vocês vejam. Aqui é a situação dos filhos em Angola. Angola, que é um país rico. Estão a ver? Essa aqui. A situação dos filhos em Angola. Estão a ver? Isso em Angola. Isso em Angola. Este mais pequenininho fica aqui no meio. É triste. Este mais pequenininho. É triste. E estamos a mostrar o dinheiro, a mostrar o orgulho, a riqueza, a construir um novo comboio, o metro, muita coisa. E não estamos a conseguir cuidar do povo. Vou-vos mostrar uma outra coisa que o povo não sabia. Como que ficou a nossa Angola? Vamos lá ver. Estava ali tentar entrar na mente que eu sou angolano, não quero me acreditar. Estou mentindo, avó, sou albino. Eu nunca vi albino chinês. Nunca vi, 85 anos da vida nunca viu. Ainda lhe entrei na mente com um coche de quimbundo. Sim, eu estou a lhe falar. Avó, Emendi, Kwamalanji, Odijina Jami, Alexandre Caquarta. Sou Alexandre de Caquarta. Sou do Malange, albino chinês do Malange. Nunca viu, avó. Lhe fiz sobre atenção, ele foi morar na cabeça bem zangado. Querem me bater, não tá fácil, mano. Que está a falar aqui, a brincar, é chinês. Chinês em Angola. Chinês em Angola. Agora, aqui vamos ver. Bento dos Santos Kangamba, hoje, até o dia Deus te abençoe muito e para todo sempre seria. Sempre ao teu lado, grande amigo, empresário que ajuda a juventude angolana
a crescer. Obrigado, Kangamba. Mais, mon ami, bon anniversaire. Ici Kofi Olomide, Dobro King, le maître de double de mer. I wish you a great anniversary, a birthday. I wish you the best. God bless you. I wish you to be in peace. Page in your curada. Feliz aniversário, meu amigo de muitos anos. Muitos anos. Bento dos Santos Kangamba, Golden Boy, que Dieu te protège. Nzambe batila yo, Bento. We love you, Kofi Olomide, your amigo. Aqui o Kofi Olomide a desejar o seu conterrâneo feliz aniversário. Eu nem sabia que o nome dele também era dos Santos Kangamba. Eu não sabia, só estou a apanhar isso agora. Eu sei que o povo angolano não sabia que o Kofi Olomide também tinha buraco de diamante em Angola. Quando os sindicas com Isabelas estavam a mijar em Angola, quando implantaram máquinas naquela parte das lundas a vender diamante, como se fosse mandioca. O Kofi também tinha buraco dele. Isso é apenas uma informação. E aquela amizade das pessoas que lhe deram a mão de sair na terra dele, porque ele está a falar com o conterrâneo dele. Ele está a desejar, não o povo angolano, mas está a desejar o conterrâneo dele. São aqueles que ele abriram a mão, aquela oportunidade de conseguir buraco de diamante em Angola. E ele não pode esquecer, sendo humano, ser uma pessoa que não aprecia, então tem que ser doente. Mas pronto, ele fez um bom gesto. Hoje ele é rico, milionário, porque foi a ajuda dos amigos de ter diamante, buraco de diamante, na terra alheia, aqui a nossa Angola. E vocês viram as crianças nuas, sem nada, lá na província da Huila, onde o Lussati, milionário, não sei se ele é angolano ou não, com tanto dinheiro, vai oferecer meninas 5 milhões, 4 milhões, 200 milhões, mas na própria terra, se diz que é da Huila, não consegue criar emprego, coisas para ajudar a tua província. Tratores, pelo menos, se não fazer ruas, você podia comprar tratores na tua província. Cultivar a terra, plantar coisas, criar emprego ao seu povo. Não fizeram. E felizmente. Estou a falar da minha terra. Eu sei que muitos não vão gostar. Não vão gostar. Angola a sofrer. Mas alguns ainda estão a gozar. Angola a sofrer. O povo a morrer de fome. Nos hospitais não há camas, não há nada. Aqui está uma irmã a falar. Vamos lá ouvir a irmã.
lusathentu wakho uyazala yowulolo wajimbu ezimbu zozakangwa ngola ezimbu zozoyizethu eshingola epetroli yoyotekanga ezimbu zozubakila ngomakalu zimbu zethu otupitalo enlongo nkatu kevena kutumade mali yako oluwaka muna luwanda owana benafuafua kawana kuna Somalia kakalake wakala mvulako etata zambi utufuekenda etata zambi zakutuvovela ngaitani nyaludie zambi etwe utusadise zambie ngekaka epedro lusati Vou justiça que vonda le konzambie to vonda ke kuvonda samuna fundo watu ozo yogia ngayau zambi justiça tata zambi justiça oh. Aqui a nossa irmã está a rezar. Ela está a pedir a Deus a morte de todos que estão a roubar, a fazer sofrer o nosso povo. Povo angolano, chegou a hora de entender que somos todos angolanos. Estou a repetir isso. Para não odiar mulatos, temos também mulatos, nossos mulatos, que nós conhecemos, nascemos, crescemos com eles, andamos descalços com eles, vimos aquelas mães pretas com eles. Nós a irmos cartar água nas lavras, não sei aonde, a comermos já na rua, a andarmos descalços com aqueles mulatos nossos. Nós o conhecemos. Mas outros mulatos, os portugueses que só nasceram em Angola, que vieram do Cabo Verde, que vieram do Santo Tomé, que vieram do Guiné, não são nossos mulatos. São aqueles mulatos que colaboram com brancos portugueses que dizem que são angolanos. Não estou a ensinar ódio, mas estou a dizer ao nosso povo que Angola nos pertence. Angola em primeiro lugar. Angolanos em primeiro lugar. Angolanos no segundo. Angolanos no terceiro. Angolanos no quinto. Angolanos na sexta posição. De mais nada e sobretudo, eu sou nacionalista e eu sou patriota. Para mim, acima da Angola não há mais nada. A cooperação comigo não é fácil. Não é fácil comigo. A cooperação comigo não é fácil. Comigo não quero saber. Eu ponho em primeiro lugar os angolanos, claro. Em segundo lugar os angolanos, claro. Em terceiro lugar os angolanos, claro. Em quarto lugar os angolanos. Sou angolano. Os outros deviam ficar nas suas terras. Nas suas terras, não quero saber. Que o angolano seja mais valorizado claro. que antes. O amigo não pode fazer por ti aquilo que você pode fazer você mesmo para ti e para a tua família. É isso. Não quero saber